Eu sei que está um pouco quente aqui, eu prometo, como a última vez, isso não é uma promotion, né, divulgação do nosso projeto na Moçambique, de encorajar todos vocês a participarem, né, porque aparentemente pessoas suficientes não responderam ainda, não, mas os técnicos estão trabalhando na questão, e infelizmente são coisas a gente não consegue sempre fazer, né, mas a gente está juntos e a gente vai ouvir a palavra de Deus hoje, amém? A gente vai falar um pouco mais sobre nossa Sunday Night Service no final do culto, né? Mas vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós estamos olhando em Mateus 6, continuando a nossa série chamada Pai Nosso. Nós temos estudado a oração do Senhor, versículo por versículo. Antes de entrar na pregação hoje, ontem, na verdade, sexta-feira, eu precisava fazer uma mini cirurgia, né? Nos meus dentes. Então, nos meus dentes. Então, eu não estou 100% hoje. Eu cheguei lá, eles falaram para mim, inclusive, não pode malhar, não pode jogar vôlei, não pode correr, não pode comer muita coisa, inclusive chips, que eu amo, não pode fazer várias coisas, né? Eu disse, o que eu posso fazer? Você pode comer sopa? Então, minha esposa fez uma sopa muito, muito boa, cheia de salmão e brócolis, totalmente frio. Então, foi gostoso, mas tem sido assim na minha vida nas últimas 48 horas. Então, peço perdão se eu não estou tão articulado hoje, mas estou melhorando, então ora por mim, que Deus possa me restaurar e cada vez mais. Amém? Amigos, nós estamos olhando da oração do Senhor, Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus ensinou os discípulos a orar e da mesma forma que Ele deseja ensinar cada um de nós a orar. E nós precisamos lembrar que a oração, né, não é apenas uma lista de petições, né, mas encontro com Deus. A oração é relacionamento com Deus. E embora todos nós sabemos, né, que a gente acaba não orando o suficiente, todos nós sabemos que podemos crescer em oração. Quem aqui pode crescer em oração? Todos nós. E sabe, a oração do Senhor revela vários segredos para nós. A lot of secrets para nós. Nosso objetivo nessa série, inclusive, é que você nunca olhe na oração da mesma forma. Particularmente a oração do Senhor. Porque a oração é poderosa. A oração tem o poder de mudar as circunstâncias, de mudar nações e de mudar a sua vida. Quem crê comigo? A oração tem esse poder, né? Sabe por que tem esse poder? Porque é Jesus que tem esse poder. Por causa de Jesus. Amém? Então, semana passada, o pastor Gilmar já deu uma olhada na primeira linha da oração do Senhor, que é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. E ele enfatizou que nosso Deus é um Deus santo, né? Que está sempre correndo em nossa direção. E que Ele deseja um relacionamento conosco. E que todos nós podemos ter um relacionamento com Ele, não importa nosso passado, nosso presente. Pastor Gilmar também enfatizou que Deus é um Deus santo, pois santificado seja o teu nome. Antes de irmos para Deus com uma lista de petições, precisamos nos lembrar de quem Ele é. Ele é santo, Ele é nossa autoridade, mas também Ele é um Pai amoroso. Então devemos ver com isso em mente antes de prosseguir para as próximas frases nesta oração, Pai Nosso. Então, sabendo que Ele é santo, sabendo também que Ele é um Pai amoroso, nós aproximamos para o próximo versículo desta oração, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala isso comigo. Vamos repetir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Rick Warren, um pastor batista, anos atrás, escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Quem aqui já leu esse livro? The Purpose Driven Life, Vida com Propósitos, que acabou sendo um dos livros mais vendidos em toda a história da humanidade, inclusive. Em termos de non-fiction, um dos mais vendidos livros, né? Mais que 50 milhões de cópias. E esse livro, começa com uma declaração surpreendente. É bem simples a declaração no início. Ele fala: a sua vida não é sobre você. A sua vida não é sobre você. Agora, isso pode parecer um pouco contraditório no mundo que a gente vive, né?
É contraditório, com certeza, com qualquer tipo de teologia ou pensamento de autoajuda. É contraditório, inclusive, com a nossa própria natureza. E até um pouco escandaloso se você pensar sobre isso, porque todos nós temos um desejo humano fundamental de fazer as nossas vidas totalmente sobre nós. Eu tenho, você tem também. Todos nós temos. Vamos ser honestos. É meu trabalho, é minha carreira, é meu carro, minha casa, meu apartamento, meus filhos. Não mexe com meus filhos. Meu dinheiro, ainda mais não mexe com meu dinheiro. Minha família, minha igreja, meu ministério, meus talentos, meus hobbies, minha vida. É minha vida, é minha vida, é meu, é minha vida, é minha vida. Então, a natureza humana faz tudo sobre nós. E alguém ousa entrar e dizer o seguinte: mas não é sobre você. Não é sobre você. Mas nós respondemos, né? É meu corpo, as minhas regras, a minha liberdade, meus sonhos, meus desejos, minha realização. Nunca na história da humanidade nós vivemos numa cultura que é tão focada em autorrealização. Nunca. Então, essa mensagem que nós temos é contracultural. Toda a ideia de encontrar nosso propósito em Deus tem sido nublada como uma tarde do verão aqui em Central Florida. Não é sobre você. É isso que Rick está dizendo. A sua vida não é fundamentalmente sobre você. O que ele escreve, bem interessante. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua própria realização pessoal, a sua felicidade. É muito maior do que a sua família, sua carreira, ou mesmo seus sonhos e ambições mais loucos. Se você quiser saber como foi colocado, ou por que foi colocado neste planeta, você deve começar com Deus. Tem que começar com Deus. Você nasceu por seu propósito e para seu propósito. O Pastor Rick, está dizendo alguma coisa muito simples, mas profundo aqui. Quando você faz tudo sobre você, você perde toda a narrativa, todo o enredo da história. Você perde toda a perspectiva, perde tudo, inclusive perde sua própria vida. Mas quando você faz tudo sobre ele, meu Deus, tudo muda. Você entende a narrativa da sua história. Você entende a narrativa maior, você ganha perspectiva, você tem propósito, você ganha, inclusive, a sua própria vida. Então, se você está perguntando por que 50 milhões de pessoas, leram esse livro, é porque algo dentro desse livro ressoou com eles. Tipo, eles sabiam, a gente sabe que não era, em última análise, tudo sobre nós. Não é tudo sobre nós. Embora essa mensagem não seja tão popular hoje em dia, ressoa de certa forma. Bate bem, porque a gente entende isso. Ninguém se senta, por exemplo, na beira da Grand Canyon lá na Arizona e pensa que a vida é tudo sobre eles. Nenhum astronauta vai lá em cima onde eles vão, nem sei como explicar em português, mas lá no sky. E eles olhando para a Terra, olhando para as galáxias, e eles pensam, é tudo sobre mim. Entendeu? E não acontece. Não acontece. A gente sabe que nós estamos parte de uma narrativa maior, um plano maior que Deus tem escrito para cada um de nós. Porque nós somos para Ele. Somos parte da história. Essa coisa incrível. E Ele nos deixa sentir parte, se deixarmos Ele. E todos nós temos uma parte incrível e importante nesta narrativa, nesta história que Ele está escrevendo. Mas, para entender a sua parte, você e eu, nós precisamos entender bem esse versículo. Mais uma vez. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, olhando nisso, num lado nós temos o conceito do reino de Deus, tá? No outro lado, nós temos o conceito da vontade de Deus. Eu não vou falar com vocês hoje. Hoje, menos uma pregação e mais um ensino. Porque quando eu estava orando sobre isso, o Senhor falou, você precisa ensinar. Então, menos uma pregação, mais um ensino. Eu acho que vocês vão sair aqui com algumas ferramentas que podem ajudar você. Tá bom? Então, o reino de Deus aqui, a vontade de Deus aqui. Vamos começar com o reino de Deus.
A dificuldade com essa frase, reino de Deus, é para todo mundo significa alguma coisa diferente. Se eu perguntasse você para definir o reino de Deus, todo mundo vai ter uma definição diferente. Alguém vai falar, por exemplo, o reino de Deus existe para salvação e redenção. Outra pessoa vai falar, não, o reino de Deus é o governo dele. A outra pessoa vai falar, ele vai redimir todas as coisas como parte do reino de Deus. Alguém vai falar, não, o reino de Deus é totalmente sobrenatural. Tem a ver com a esfera sobrenatural. Alguém vai falar, não, é sobre o plano soberano de Deus, os presbiterianos. Alguém vai falar, não, é simplesmente Jesus. O reino de Deus é simplesmente Jesus. Todo mundo tem uma definição diferente. E se eu perguntasse você para definir a vontade de Deus, também nós temos muitas definições diferentes. Por exemplo, um vai dizer a vontade de Deus para evangelizar, outro vai dizer, não para evangelizar, mas não é totalmente isso. É viver como Jesus. Nosso irmão pede Jesus. Outro vai falar, não, é sobre fazer discípulos. Outra pessoa vai falar, não, é sobre a sua santificação. Parece difícil ter uma definição, né? Então, veja bem, Jesus traz esses dois conceitos, o reino de Deus e a vontade de Deus, juntos em uma frase. E isso é importante porque tanto o reino de Deus e a vontade de Deus definem a forma que a gente vive. Então, pense na questão, como eu devo viver? Eu acho que todo mundo quer uma resposta a essa pergunta, né? Uma pergunta que os filósofos têm lutado por séculos. Amigo, eu vou contar uma história, um segredo, melhor dizer. Um segredo para você, que essa oração nos ensina aqui. O reino de Deus e a vontade de Deus fornecem um quadro para nós compreendermos como responder à pergunta como a gente deve viver. Como viver a vida cristã. Nos mostram que devemos viver como parte do reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Explicando de uma forma bem básica, para ser parte do reino de Deus, você tem que ser filho de Deus, né? Tem que ser um filho de Deus. As pessoas sem Cristo não vivem no reino de Deus. Não entendem a vontade de Deus. Eles vivem egoisticamente. Romanos 1. Inclusive, eles vivem para seus próprios fins, para seus próprios prazeres. Eles vivem como entenderam. Assim que vivemos antes de conhecer Jesus Cristo. Quando a gente conhece Cristo, salvação, porque isso aconteceu? Que a gente estava cansado de viver nosso próprio jeito. A gente estava cansado de viver a forma que a gente queria. A gente queria submeter nossas vidas a Deus, a soberania de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. E tudo isso assumiu a nossa vida. Os desejos dele assumiram o controle. A nossa vida nunca foi mais a mesma. Porque a gente agora tem um novo quadro para nossas vidas. O reino de Deus e a vontade de Deus. Mas o problema é que muitas vezes nós esquecemos o momento da salvação. Como a gente estava desesperada, esquecemos o nosso primeiro amor. É muito perigoso porque a gente começa a se sentir cada vez mais perdido. Embora nossa salvação é segura, começamos a viver quase como pessoas perdidas. E assim, as nossas vidas começam a não ter muita definição, ou não, melhor dizer, não tão muito diferente do que aquelas que nem conhecem Jesus. É muito importante que a gente não flutuar nessa direção. Devemos abraçar o quadro dessa oração, seu reino e a sua vontade. Que o Senhor nos ajude a operar, a nossa salvação com temor e tremor. Porque quando nós escolhemos para voltar aos nossos antigos caminhos, ou achamos que não sabemos melhor que Deus, como a gente deve viver, as coisas começam a ficar bem complicadas. O ponto é o seguinte, nós não somos os reis das nossas próprias vidas. Deus é o rei, ok? Deus é o rei. E não existe um reino sem um rei. Já falei isso várias vezes. Não existe um reino sem um rei. E hoje em dia tem muita igreja, falando, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Mas eles não reconhecem Jesus como rei. Jesus é o rei. Não existe um reino sem um rei. Mas, alguma coisa que eu quero que você lembre. Se você lembra uma coisa hoje dessa pregação, desse ensino, é o seguinte. Muitas vezes a gente acaba invertendo ou mentindo essa oração. Em vez de dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a gente fala, venha o meu reino, seja feita a minha vontade. A questão é, funcionalmente na sua vida,
O que tem sido a sua oração, ou melhor dizer, funcionalmente, como você tem vivido a sua vida? É meu reino, é minha vontade, ou é teu reino e a tua vontade? Quando nós estamos preparando para tomar os elementos da Santa Ceia mais tarde, reflita sobre essa frase aqui. Meu reino, minha vontade, ou teu reino e a tua vontade? Vamos aprofundar um pouco mais sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Porque você sabe que o reino dos céus é a frase mais usada no Novo Testamento. A palavra reino vem da palavra grega basileia, que significa governar, reinar. E o reino de Deus tem dois aspectos principais. Tem o sentimento, vamos dizer, universal e tem o sentimento mais redentor. O sentido universal, é que Deus reina sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre a escuridão, sobre as nações, todos os povos do mundo. Ele é governante final. Mas em sentido redentor, é que Ele vai acabar por resgatar todas as coisas. Glória a Deus. Ele vai fazer novo todas as coisas. Alguns de vocês estão doentes hoje, tem problemas crônicos com dor. Sabe que um dia você não vai ter essa dor mais. Glória a Deus. Ele vai conciliar, Ele vai reconciliar, Ele vai curar, Ele vai restaurar. Esse é o sentido redentor do reino de Deus. Então, temos esse sentido universal, mas redentor. O sentido redentor é principalmente que Jesus está usando quando Ele usa isso no contexto da oração do Pai Nosso. Quando Ele fala, venha seu reino, Ele está dizendo, presta atenção, que o reino sobrenatural, espiritual, das pessoas que creem avance. E como isso acaba acontecendo? Através da salvação. Através da salvação. Porque uma das razões principais que o reino de Deus vem da salvação. Então, quando nós falamos, venha teu reino, nós estamos dizendo que a minha vida, tanto na forma que eu vivo e também no testemunho que eu dou, tenho o efeito de trazer as pessoas para o reino de Deus. Por exemplo, por que você acha que nós estamos iniciando um culto à noite? Uma das razões é que nós queremos cumprir esse papel de ver muitas pessoas salvas, muitas pessoas experimentaram salvação. Quando dizemos isso, nós estamos dizendo, Deus, nós estamos preocupados sobre o seu reino, nós queremos encher o céu com mais pessoas, nós queremos cumprir nosso papel aqui na terra. O reino tem tudo a ver com salvação, mas também tem a ver com nossa santificação, que é se tornando cada vez mais como Jesus. Ele nos redime, Ele nos restaura, Ele nos reconcilia. Nesse sentido, quando nós oramos, venha teu reino, estamos pedindo que nós crescemos de tal forma que nós estamos virando cada vez mais como Ele. E finalmente, quando nós oramos, seu reino venha, nós estamos lembrados também que Ele vai retornar um dia, né? Somos consolados por Ele. Jesus disse isso no final de Apocalipse. Mesmo assim, Senhor Jesus, vem. Mesmo assim, vem, Senhor, quando um dia não haverá mais lágrimas, mais vergonha, mais dor, o Rei está voltando. Aqueles de vocês também sabem, o Aline lançou uma nova música chamada Rei está voltando. Deve ouvir, né, Pastor Gilmar? Fantástica música. O Rei está voltando. E quando nós oramos, venha teu reino, nós estamos dizendo, um reino espiritual que nós estamos preocupados. Eu não estou tão preocupado com o reino terreno. Eu não estou obcecado com a política como ela pudesse resolver tudo. Eu sei que este mundo é imperfeito. Eu sei que neste mundo eu vou ter problemas. Quando eu oro, venha teu reino, eu estou orando no sentido redentor do reino. Eu estou orando por salvação, santificação, pela volta de Jesus. Faz sentido? Então, Jesus, Ele falou muito sobre o reino. E agora também Ele falou sobre essa ideia de agora e ainda não. Deixa eu unpack isso um pouquinho para vocês. Agora e ainda não. Porque Jesus falou sobre o reino também no passado. No sentido do passado, né? Em Mateus 8, Ele falou que Abraão, Isaac e Jacob estavam no reino de Deus. Estavam no reino de Deus. O reino já existia. O reino de Deus inclui todos os santos no Antigo Testamento. Amém? O reino passado.
Mas, em segundo lugar, também Jesus falou no reino como se fosse no presente. Ele disse em Lucas 17, o reino de Deus está, na verdade, dentro de você. Algumas traduções falam no meio de vós. O reino que Jesus falava era diferente do que qualquer reino naquela época. A gente sabe que reino naquela época, ou a frase tinha a ver com a vinda de Jesus. O problema é a elite religiosa, eles não conseguiram perceber isso. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes não conseguiram entender isso. O reino estava por meio deles e eles não viram. Quando Jesus falou do reino, eles estavam à procura de um reino político. Eles queriam um reino militar, um reino social. E lá está Jesus oferecendo tudo para eles. Eles acabam executando ele. O rei estava presente, o reino estava presente, eles nem perceberam nada disso. A gente precisa tomar cuidado que a gente não tenha o mesmo problema. Jesus está entre nós. Jesus está agindo. Vamos lembrar que o reino dele é a coisa mais importante do mundo. Deus às vezes está operando entre nós, a gente nem sequer reconhecer. O reino está entre nós e estamos ocupados às vezes demais para perceber. Também Jesus falou sobre o reino no futuro. Não tenho tempo para falar mais sobre isso, pois é muito quente aqui. Então, terminar mais logo, né? Então, o reino de Deus é universal, mas também é redentor. Jesus falou do reino como passado, presente e futuro. Vamos considerar a última parte aqui. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Essa frase é simples de dizer, mas difícil de acreditar. Porque muitas vezes a vontade de Deus, francamente, não é a nossa vontade. Concorda comigo? Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Inclusive, tudo que Ele já sabia iria acontecer, permitiu acontecer. Gosto de chamar isso coisas de já era. Tá? E alguns de vocês já ouviram essa história, me perdoe. Tem bastante gente nova aqui. Mas eu vou usar essa história, me perdoe. Eu quero ser aquele pastor que fala a mesma coisa 1000 vezes. Mas eu vou contar essa história de já era. Quando eu mudei para o Brasil anos atrás, muitos anos atrás, não tinha filho, eu tinha mais tempo para jogar vôlei, fazer as coisas nos sábados. Eu não estou sentindo falta daquela época, tá bom? Eu amo ter filhos. Mas eu estava andando de bicicleta na Praia da Barra, parei em frente do Windsor Hotel, Posto 2, tranquei a bicicleta lá no bicicletário, desci para jogar vôlei com alguns amigos que acabei de conhecer pela primeira vez, inclusive. Mas Rio de Janeiro já são amigos, né? Jogamos, subi depois e voilá, a minha bicicleta não estava lá. E eu estou olhando, confuso. Será que eu estou no quiosque certo? A área de quiosque, né? Porque estava ao lado da quiosque. Cara, eu fui para outro, perto do posto 3, voltei para outra direção, perto do posto 5, não estava lá, voltei lá. E eu não sei o que aconteceu. E meus amigos lá, eu não conhecia eles muito bem, nem falava português muito bem na época. Cheguei no quiosque, falei com a cara lá, que estava, obviamente, super interessado em falar comigo. Falei para ele, where's my bike? Onde está a minha bicicleta? Coisa assim. E ele olhou nos meus olhos e ele falou, já era. Já era. Já era? Estou traduzindo em inglês. Already was, que não faz muito sentido. Traduzindo não faz sentido. Já era, acabou. Não tem jeito, acabou. Yeah, mas somebody stole my bike. Já era. Como se fosse nada. Cheguei em casa depois, tivemos alguns amigos mais à noite, né? Que minha esposa convidou para casa. Eu relatei a história para eles. Eles estavam, tipo, todo mundo rindo também. Cara, que falta de caridade meus amigos têm aqui. Ninguém está preocupado. Esse foi um trek, uma bicicleta que, na verdade, nunca deveria ter levado para o Brasil. E foi roubado, ninguém preocupava, né? Sumiu. Fiquei chateado com a situação. Porque todo mundo tratou isso como se fosse normal, né? Depois de 10 anos no Rio, eu entendo. Até eu vou rir com vocês, né? Mas já era. Já era. Sabe, quando muitas vezes nós estamos falando da vontade de Deus, tem algumas coisas que são simplesmente assim. Já era. Não vale a pena argumentar, discutir, reclamar. Deus planejou assim e assim mesmo.
porque Ele é soberano. Ele sabia que um dia eu perderia minha bicicleta. Não significa que eu não devo orar ou ficar chateado. Significa simplesmente que a vontade dele é suprema no processo. Seja feita a tua vontade. Às vezes faz parte da vontade de Deus que nem tudo seja perfeito em nossas vidas, acredita? Eu não estou dizendo que Deus queria isso ou causou isso necessariamente. A gente entra numa questão que é complicada. Mas, às vezes, Deus quer que eu estou totalmente focado nele. Que a minha atenção é para Ele. E às vezes Ele vai usar situações para causar a receber a minha atenção. Que eu sabia naquela situação para eu crescer sabendo que Ele precisa ser minha fonte de tudo. Então o ponto é o seguinte. Nós precisamos às vezes perder certas coisas para encontrar Deus. Às vezes nós precisamos perder certas coisas com respeito à nossa vontade para encontrar Deus. Novamente, é sobre sua vontade e seu reino ou sobre minha vontade e meu reino? Que a tua vontade seja feita. Que a minha vida seja sobre ti, Senhor. Isso deve ser nossa oração de cada vez mais. Vamos considerar qual é a vontade dele, finalizando aqui. Interessante, as próximas frases da oração do Pai Nosso. Nós temos várias petições. E nos dá um vislumbre com respeito da vontade dele. Fala, por exemplo, dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Não nos deixes cair em tentação. Perdoa-nos os nossos pecados. Livrai-nos do mal. Inclusive, Ele encoraja a gente a pedir daqui em frente. Mas o que molda essas petições, o que molda o que nós pedimos, deve ser duas coisas que eu falei desde o início dessa pregação. O reino de Deus e a vontade de Deus. Vamos ficar de pé esta manhã. Eu quero orar com vocês que o seu reino e a sua vontade seja primária na sua vida. Que sua vontade e o seu reino pessoal seja menos importante. Nós precisamos submeter as nossas vidas a Ele e tudo vai fluir a forma que deveria. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra. E pedimos, Deus, apesar do calor aqui, que tu possa usar esse momento para nos casar, refletir sobre as nossas vidas. Que nossas vidas sejam totalmente sobre ti, Senhor. Que possamos dizer com alegria e sinceridade e seriedade, é sobre ti, Senhor, sobre teu reino e a tua vontade. Senhor, que tu possa nos casar cada vez mais de submeter as nossas vidas a ti plenamente, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, uma vez por mês nós temos a oportunidade de celebrar a Santa Ceia, né? Caso você não tenha os elementos, por favor, levanta tua mão e um diácono vai trazer para você. E esse é o momento para a gente refletir sobre as nossas vidas. O momento para a gente confessar os nossos pecados. O momento para a gente perceber o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amigos, uma coisa que é importante lembrar. Todo mundo é pecador. Todo mundo carece da graça de Deus. Desde o pastor, a pessoa mais santa aqui, desde a pessoa menos santa aqui. Entendemos que todos nós precisamos do sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas para entrar nos céus e para realmente ser parte dessa história que Deus está escrevendo. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 11, escreveu alguma coisa bem interessante, né? Como vocês já sabem. Pois recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, dizendo, isto é meu corpo que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então vamos tomar esse elemento, esse pão, wafer representando o próprio corpo de Cristo. Amém? Jesus, obrigado por seu corpo. Thank you, Jesus. Obrigado por seu corpo. Esmagado por nós, o Senhor. Sofrido tanto para nós, o Senhor. Obrigado porque sabemos que tu fez isso para nosso bem e para a glória do teu Pai. Que possamos
perceber como Tu és precioso e confessamos nossos pecados, entendemos que vivemos vidas às vezes distantes de Ti, mas queremos sempre crescer em Ti, em nome de Jesus. Da mesma forma, Paulo falou, depois de ceia, ele tomou o cálice, dizendo, essa cálice é nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberam em memória de mim. Vamos tomar isso também, representando o sangue de Cristo. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por Teu sangue. Obrigado, Jesus, por derramar Teu sangue para nossa causa, Senhor. Que possamos valorizar isso. Que possamos entender que sem essa sangue a gente não tem jeito, não tem forma de entrar nos céus. Não tem a oportunidade de conhecer o Pai. Obrigado, Deus, para a Tua bondade para conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Não finalizamos ainda. Vamos cantar, vamos louvar Deus. E vamos lembrar sobre o reino dele e a vontade dele.